Olá pessoal, vamos seguir com as nossas aulas de manutenção de máquinas térmicas e hoje a gente vai começar a ideia para falar sobre compressores de ar úmido. Na verdade, compressores de ar, né? O que acontece é que na atmosfera o ar é úmido, então no fim das contas a gente tem que saber lidar com essa umidade. E eu até enquanto eu estudava eu descobri coisas assim que eu, poxa vida, não sabia que o problema era tão relevante, né? Eu nunca trabalhei com compressor de ar, nem com pneumática, nem nada assim. Então achei muito interessante aprender sobre isso. Eu estava esperando matar todos os coelhos com uma cajadada só, mas não, deixar os coelhinhos em paz, né? Mas não vou conseguir lidar com todo o conteúdo desse assunto em uma aula só. Então eu vou dividir ele em dois assuntos. Isso não fica fora do assunto da disciplina de forma alguma. Eu só estou mudando a ordem e a sequência, né? Que a gente ia ver a umidade, a mistura de ar com umidade mais para frente. Mas eu vou trazer aqui agora, né? Já que a gente acabou de ver refrigeração, são assuntos que também têm bastante relação, porque a parte de ar condicionado lida com a umidade do ar também, né? Então, são coisas que conversam muito bem. Então, deixei. O vídeo a seguir ele mostra a quantidade de água armazenada em um reservatório de ar comprimido. Claramente, o cidadão optou por não usar um separador de água e ar antes da compressão, antes do compressor. Ele fala ao longo do vídeo completo que ele usava esse reservatório como um separador de líquido para proteger os outros equipamentos mais à frente. A cor da água indica que esse armazenamento foi feito por um longo tempo, levando a ferrugem do interior de cilindro. Na segunda etapa do vídeo, pode-se observar um separador de água-ar adequado para a função. Então, vamos ver o videozinho. Tenho que lembrar de diminuir o volume, né, porque ele é só chiado. Então, deixa eu esqueci aqui. Chiado. Então, o que tem aqui? O cidadão, né, dá para ver que o tanque dele está em condições ruins, né? Ele usava esse compressor aí como o primeiro reservatório de ar comprimido dele, e olha, ele deixou acumular muito tempo, ele fala que deixou acumular muita coisa, e ele queria mostrar essa água suja mesmo, a água até muda de cor, e daqui a pouco ele se assusta. Não vamos nos assustar. Então, ó, acabou a água lá, e aí agora a vazão de ar tá bem mais rápida do que a vazão de água. Ele até para o áudio um pouquinho. E ele vai fechar, né, deixando escapar um pouquinho desse negócio aí. Pronto. E agora, um separador de óleo e de um separador de água, né, de umidade. Que a gente vê que ele, ó, se vocês observarem já no dedão dele, dá pra ver as gotinhas de água passando por cima, né? Ele não deixou acumular uma quantidade absurda, né? Então, porque não era objetivo, né? Então, de tempo em tempo, aí eu não sei como que de fato o pessoal da indústria lida com isso. Não era o que eu queria. Depois ali na unha dele, né? Ele joga o vapor para fora e dá pra ver também a névoazinha. No próximo lançadinha. Então o objetivo, né? É não deixar acumular toda aquela quantidade de água absurda e usar um separador de líquido, né? Antes do processo. E a gente vai ver ali, a gente vai ver, olhando as propriedades do ar úmido, por que isso acontece, né? Esse acúmulo tão grande de água. Né? Então, de onde é que vem a água do processo de compressão do ar? Ela vem da própria umidade do ar presente na atmosfera. Eu até fui procurar se daria para considerar que algum lugar da Terra não teria umidade. E eles falaram que a umidade mais baixa que eles encontraram foi num deserto da Austrália, que tinha lá uma umidade de 1%. Só que assim, a atmosfera da Terra é um sistema muito complexo, né? Então dificilmente a gente vai ter um local onde a umidade é zero, porque, né, 75% da superfície do nosso planeta é água, então vão ter pelo menos traços de água, né? Traços de vapor nessa mistura.
na mistura do ar atmosférico. Então ali a gente vê uma imagenzinha, né, de condensação. Essa segunda foto é minha, que eu acho muito bonitinha, né, que a gente pode ver, né, a quantidade de água que tem dissolvida na atmosfera, né, e às vezes nem está dissolvida, está de fato ali flutuando com as nuvens mesmo, né. É água, é nuvem, é ciclo d'água. A gente vive eu acho isso um troço muito legal. Às vezes eu olho, que nem isso aqui, a gente vê água, a gente vê gelo, daí tem um troço ali que a gente acha que é vapor. Eu não acho que isso aqui seja exatamente vapor. Eu acho que talvez seja uma névoa, que eu não sei o que é névoa direito, não sei. Esse estado aqui fico complexo, fico agoniado, porque para que a água é possível que a gente consiga deixar a água em equilíbrio líquido, gelo e gás, né, e vapor. Só que é um ponto bem específico, né? Então isso aqui acho que é uma outra coisa, uma outra situação, né? Mas a gente consegue ver os três estados da matéria, os três estados que a água pode ter, os mais básicos, né? E no nosso planeta isso é algo muito incrível, muito legal. O nosso planeta ele é muito específico, né? Eu acho isso muito legal. Então, a gente vê aqui, ó, eu até deixo ali, ó, não confundir com ponto triplo da água. Eu não sei exatamente o que é isso aqui, até porque eu tô vendo água e eu tô vendo separado gelo, então não é uma mistura única, né? Eles provavelmente não estão em equilíbrio térmico e ainda tem ali um vaporzinho, né, uma névoazinha. Então, talvez eu poderia pensar, existe um gelo separado e a água e o vapor ali, a névoa, né, num outro estado ali, né, numa outra, não é uma mistura completa. Já esse vídeo aqui, caso vocês queiram procurar, ele mostra o estado triplo da água, né, o ponto triplo da água, que é com a temperatura ali ó, de quase 0 graus e uma pressão bem baixa. Não tão absurdamente baixa, mas baixa. E a gente consegue ver que existe um gelinho ali flutuando na água e a água está borbulhando. Né? Eu não botei um outro vídeo aqui não, mas se vocês procurarem por esse vídeo aqui no YouTube, tá aqui o linkzinho, acho mais fácil procurar pelo nome, vocês vão encontrar e ver essa água congelada, água com gelo evaporando. Tá? É um troço bem legal. Mas era só para não confundir as coisas, saber que o ponto triplo, esse ponto de equilíbrio, é uma outra coisa, ok? O ar atmosférico ele sempre terá alguma umidade, né, mesmo que apenas em traços de vapor ali dissolvido. E a gente vai considerar esse estado, a água do ar atmosférico, perdão, o ar atmosférico a gente vai considerar uma mistura. O ar atmosférico é por si só uma mistura de elementos, né? Ele grande parte ali, 70 e poucos por cento, ou sei lá quanto ali, quase 80% de nitrogênio, 20 e pouco de oxigênio e outros traços, né, de argônio, de talvez hidrogênio e sei lá o que mais que tenha. CO2, metano, vapor d'água, né, e por aí vai. Então quando a gente fala dessa mistura, né, de 21 para 79, a gente estava imaginando um modelo apenas de ar seco, né, mas se a gente considerar a umidade, essas proporções devem mudar um pouco. Então a gente vai lidar com uma mistura, né, uma mistura de ar com vapor de água. E quando a gente fala dessa mistura, né, até agora a gente estava trabalhando com substância pura, então ou era um fluido refrigerante, ou era água, ou era ar. Né? Então a gente precisava dar dois estados, duas propriedades, né? Duas características ali, né, do fluido para poder caracterizar o estado termodinâmico. Então às vezes a gente precisava de temperatura e pressão, pressão e título, pressão e entalpia, alguma coisa. Né? Aqui a gente vai precisar de três informações. Além do básico da pressão e entalpia, pressão e temperatura, a gente vai precisar agora informar algum dado de umidade. Tá? E para conversar nesse assunto, a gente pode falar de dois tipos de umidade, a umidade absoluta e a umidade relativa. Tá? Então, como é que a gente pensa nessas ideias? Né? Se a gente considerar aqui a mistura, a umidade a gente vai dar esse nomezinho aqui, a umidade absoluta, né? A gente vai chamar de ômega, então é uma quantidade ômega de umidade, né? E na mistura, no ar seco, a gente vai falar então que do todo, se a umidade é uma quantidade ômega, o todo de ar seco vai ser
seria 1 menos ômega para o ar seco. Não gostei disso aqui não. Não, eu estou pensando errado aqui. Ó. Eu tinha olhado a figura e pensei de outro jeito. Então ele está considerando que existe 1 kg de ar seco e existe ômega quilogramas de umidade. Ok? E qual é a massa total da mistura? Então é 1 mais ômega quilos de ar úmido. Tá? Eu estou separando aqui, tanto é que agora eu botei aqui 1 menos ômega, tá? Porque é como eu tinha interpretado o negócio aqui, tá? Tanto é que eu apaguei o que estava escrito em cima. Então eu gosto mais de pensar assim. Então eu tenho uma quantidade de ar seco e eu tenho uma quantidade de umidade. Né? Se eu relaciono um com o outro, eu tenho a umidade absoluta, tá? Que ele compara a massa de vapor de água, só a massa de vapor de água, dividido pela massa de ar seco. Tá? Então eu tive o trabalhinho aí de separar essa figura para que a gente possa ver, tá? Essa diferença. E aqui a gente vai ter aqui a unidade quilograma de água por quilograma de ar seco. Tá? Isso então é a umidade absoluta. Tá? Esses valores eles geralmente são valores muito pequenos, porque o ar ele é um gás e ele não consegue carregar meio quilo de vapor d'água em 1 quilo de ar, não tem condições, né? O ar ele consegue carregar sim um pouco de umidade, mas são quantidades muito pequenas frente ao todo. Né? Então vamos ver aqui alguns exemplos do valor ômega, né? Que é em quilograma de umidade por quilograma de ar seco. Então, para temperatura de 25 graus, a cada quilograma de ar seco, o ar consegue conter 0,00988 quilogramas de umidade. Aí, daria 9,8 gramas. Tá? Então, para cada quilo de ar seco a 25 graus, eu esqueci de dizer aqui, é para uma umidade relativa de 50%. Então, não gostei da minha forma de olhar aqui agora. Tudo bem, isso aqui vai melhorar. É que eu ainda não falei que é umidade relativa, né? Mas enfim, para uma umidade relativa de 50, eu conseguiria acumular aqui, né, 0,00 ou 9 gramas. Então eu acredito que ele não é uma coisa, não é uma questão linear, mas é próximo de linear. Então talvez em vez de 9 gramas, talvez o ar consiga carregar aí 18 gramas, talvez, né? Quando a gente estiver falando de um ar completamente carregado de água, né? No máximo que ele pode carregar. Qual seria esse máximo? Seria um pouco mais do que o dobro disso aqui, ou um pouco menos do que o dobro disso aqui, tá? Já que eu estou falando de umidade relativa de 50%. Vou mostrar isso aqui melhor ainda, tá? Como é que a gente poderia calcular, né, essa umidade absoluta? Então, é um cálculo que é relativamente simples, mas são dados que às vezes são difíceis de obter, né? Então, como é que a gente vai conseguir a massa de vapor de água? Né? Difícil. Mas daí a gente tem que se apoiar em outros valores, tá? Mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. Então, o ômega, né, que é a massa de vapor de água por massa de ar seco, no livro ali do Cengel, se vocês forem olhar ali o capítulo do Cengel relacionado a isso aqui, ele vai chegar no finalzinho de equação igual que é isso aqui. Então, essa constante é 0,622, que multiplica a pressão de vapor dividido pelo quê? A pressão total menos a pressão de vapor. Tá? Então, P é a pressão total que a mistura vai exercer ao ficar confinada em um certo volume. Tá? Em um certo volume é o que vai ter ali é o que vai ter de pressão, tá? Pressão total, quando a mistura está ali completa. A pressão de vapor é como se a gente imaginasse que só a umidade, só o vapor está ali dentro do volume, tá? Então, né, isso aqui é um gás, ele vai se espalhar por todo o volume, mas é como se magicamente a gente retirasse os outros gases e deixasse apenas o vapor de água ocupando aquele volume, tá? Então, isso é a pressão parcial de vapor, ok? É a pressão que o vapor de água exerceria se existisse sozinho na mesma temperatura e no mesmo volume do ar atmosférico, tá? Do volume que estava ali antes, ok?
Aqui a gente tem alguns dados para saturação, então quando o ar estiver completamente carregado de água, ele vai ter, a gente pode vir aqui olhar a pressão, a temperatura, e a gente acha essa pressão de vapor de saturação, tá? Então, isso aqui são os dados para quando o ar está completamente saturado, tá? Então, tanto é que ele já fala, água é uma mistura de água na mistura líquido-vapor, isso aqui é a tabela lá para água, né? Saturado. Então, a 25 graus, qual é a temperatura? A pressão de saturação da água é 3,16 kPa, tá? Então, qual que é a pressão total? Digamos que a gente está aqui na atmosfera 100 kPa, 101 kPa, e estivesse 25 graus com 100% de umidade relativa, né? Qual seria, então, a pressão de vapor? Seria esses 3,16, ok? Então, aqui, para o ar, a 100 kPa, 25 graus Celsius, a pressão de saturação a 25 graus é aquele 3,16. Se a pressão de vapor, isso aqui é um dado tabelado, tá? Se a gente vai lá e faz uma medição e descobre que a pressão de vapor é igual a zero, então a gente tem ar seco. Se a gente descobre que a pressão de vapor é menor do que 3,16, então o ar ele não está saturado, ele está com alguma umidade relativa entre 0 e 1, ok? Ou 0 e 100%. Se a pressão de vapor for igual a 3,16, então o ar vai ser saturado. Tem como a pressão de vapor ficar maior do que 3,16 nessa temperatura e nessa pressão? Não tem. Não tem. Tá? O que vai acontecer? O ar, o vapor de água dissolvido, se aparecesse um pouquinho mais de água ali naquele ambiente, ele iria condensar. Ele iria deixar de ser vapor, tá? Eu falei errado. Então, se entrasse mais um pouquinho de umidade dentro desse ambiente, a 25 graus e 100 kPa, se a pressão de vapor já fosse 3,16, ela não ultrapassa 3,16. Por quê? Essa água vai condensar, esse vapor de água condensa, tá? Daí ele vai molhar a superfície, vai chover, vai qualquer coisa, tá? Vai escorrer nas paredes, não sei, vai grudar na nossa pele, não sei, tá? Vai condensar de algum jeito, ok? Vai condensar. Maior do que a saturação, o ar não vai ficar, ele não aguenta, tá? Ele chove. Ele faz chover, ele condensa, ok? Agora a umidade relativa, né? Que eu já estou falando de umidade relativa. Né? Então, a umidade relativa, ela é uma forma de medir a umidade, ou melhor, deixa eu ler ali. Essa forma de medir a umidade é sempre em relação ao estado de saturação do vapor de água em uma certa temperatura. É uma comparação em relação à quantidade máxima de vapor que o ar pode carregar naquela temperatura. Tá? Essa frase acho que eu copiei do Sengel. Tá? Aqui tem outra figurinha do Sengel, né, que ele mostra ali, se eu tenho uma massa de ar de 1 kg, e ele tem uma massa de vapor de 0,01 kg, e ele teria uma massa de vapor máxima de 0,02 kg, a umidade relativa dele, então, é 50%, ok? Porque ele tem 0,01, sendo que ele poderia ter 0,02, ok? Então, a umidade relativa dele é de 50%, ok? Eu fiz aqui um grafiquinho num outro programa, que eu coloco a umidade relativa de 50%, tá? É isso? Não, isso aqui é a umidade absoluta. Ok? Para dois casos de umidade. Umidade relativa de 50% e umidade relativa de 100%. Tá? Então, olha, vamos pegar aqui 30 graus. A 30 graus, o ar conseguiria carregar essa quantidade aqui de vapor. Um pouco mais do que 0,025 kg de vapor por quilo de ar seco, tá? A 30 graus. Ele carrega, se a umidade dele estiver a 30 graus, com 50% de umidade relativa, a quantidade de ar que ele está carregando é um pouco mais do que 0,01.
tá? Agora, se a gente comparar com o ar a 20 graus, vamos pegar 10 graus aqui, ó, que é o mais extremo, né? Aqui é 11. 11 graus aqui, ó, ou esse último pontinho, mas aqui 11 graus, a quantidade máxima de vapor que o ar conseguiria carregar é menos do que 0,01. Tá? Deve ser aí um 0,08, alguma coisa assim. Tá? E a quantidade que ele carrega de ar, se a umidade estiver em 50%, é aqui abaixo de 0,005. Okay? Daí a gente pode observar que a quantidade máxima de vapor que o ar pode carregar em 11 graus é menor do que a metade da capacidade do ar carregar a umidade a 30 graus. Então a gente pode ver que ó, isso aqui não é linear, né? Isso aqui não é uma curva, não é uma reta, né? É uma curvinha. Então a gente tem um aumento da capacidade do ar carregar umidade. E todas essas barras azuis aqui são para umidade relativa de 50%. Então a gente pode ver que a umidade relativa de 50% a 30 graus consegue carregar uma quantidade de água maior do que um máximo a 10 graus. Tá? Por isso que é relativo. É sempre em relação ao máximo que o ar pode carregar naquela temperatura. Ok? É sempre em relação ao máximo. Ok? Então aqui, ó, a quantidade de ar úmido que o ar contém dividido pela quantidade máxima de umidade que o ar pode conter, ok? Naquela temperatura, para uma mesma temperatura. Tá? Então, como é mais difícil pensar em quantidade de umidade, a gente pode pensar na pressão de vapor, tá? Que é uma outra forma, tem formas aí de medir também, mas a pressão, então a umidade relativa seria o quê? A pressão de vapor dividido pela pressão de saturação naquela mesma temperatura. Ok? Quando a saturação é atingida, ou quando a umidade relativa chega em 100%, que é a mesma coisa, né? Vai ocorrer a condensação. Quando o ar úmido encontra uma superfície fria, ele vai esfriar localmente e diminuir a sua capacidade de carregar vapor. Essa temperatura é chamada de ponto de orvalho e está associada à condensação de água na superfície fria. Isso a gente vê quando está tomando uma bebida gelada, né, que o copo escorre água aos montes, né, a gente pode pensar, mas nossa, esse copo aqui ele esfriou o mundo inteiro? Não, ele não esfriou o mundo inteiro. Ele esfriou a quantidadezinha de ar que estava ali em volta dele só. Né? E quando o ar que estava ali em volta dele encontrou uma superfície fria, aquela superfície estava mais baixa do que a temperatura de ponto de orvalho dele. Então, o que ele acontece? O que aquele ar fez? Ele cedeu a umidade dele. A umidade que tinha dentro dele condensou. Né? Perdeu tanto calor que virou água. E grudou ali na superfície, condensou na superfície. Ok? Aqui, ó, eu fiz um gráfico que ele não vou dizer que é contrário, ele é diferente do que esse aqui. Aqui o que eu tinha fixado? Eu tinha fixado a umidade absoluta, perdão, eu tinha fixado a umidade relativa, né, para fazer essa curva aqui. A curva azul é a curva de umidade relativa de 50% e a curva cinza é a curva de umidade relativa de 100%, tá? Daí agora eu fixei o quê? Agora eu fixei a umidade absoluta. Eu fixei a absoluta. Então, todos esses dados aqui é para 1 atmosfera, tá? Carregando quanto de água? 0,00989 kg de água por quilograma de ar seco. Ok? Daí a pergunta é, que umidade relativa que ele vai ter para diferentes temperaturas? Né? Essa quantidade de água aqui, ela já chega na saturação em 14 graus. Então eu não pude nem comparar com os mesmos 10 graus lá do outro ponto, da outra curva, que ele daria mais. Ó. Vamos até ver isso, tá? Vou testar aqui. Vou pegar uma setinha aqui, uma coisinha, para a gente poder ver aqui, ó, 25 graus em 50%. Deixa eu ter certeza que ele tá reto. Ó, 50 graus
e 50% de umidade relativa, a umidade, a quantidade de água que o ar continha é maior do que o máximo que 11, 12, 13 graus conseguem aguentar. Né? Ele bate aqui no máximo que os 14 graus conseguem aguentar, que é o que eu estou fazendo nesse gráfico aqui. Né? Então, quando chega em 14 graus, para aquela quantidade de água, que eu medi essa quantidade de água como? A 25 graus, 50% de umidade. Então, é bem aquela linha lá que eu tinha desenhado ali, tá? 25 graus, 50% de umidade relativa. Aquela quantidade de água chega na saturação a 14 graus. E daí, ele vai diminuindo. Aqui nos 25 graus, é o ponto que eu tinha escolhido, né? Essa umidade, a umidade relativa, ela vai diminuir com o aumento da temperatura. Por que ela vai diminuir? Porque quanto mais quente o ar for, maior é a capacidade máxima que ele tem de carregar a água. E essa quantidade aqui sendo fixa vai ser sempre comparada, na umidade relativa, com a quantidade máxima que o ar pode carregar. Né? Então, a umidade relativa vai sempre diminuindo com a temperatura. Chegando ao caso ali, para 38, deixa eu ver se lá eu tenho 38. Acho que é menos do que 0,25, deixa eu ver. Não tenho 38, eu tenho 35. 35 tá aqui, deve ser 0,03. 0,3. Né? De novo. A mesma quantidade... Opa, não, tava aqui, né? Não quer... Tava certo. A linha é essa. Deixa eu só aumentar ela. Vamos lá. Para 35 graus, que é o eixo final aqui, né? A gente tem que comparar, é esse eixo todo aqui. Isso aqui seria o 100%, né? Até essa última bolinha aqui. Deixa eu botar aqui. Seria até essa última bolinha aqui que eu não botei quadradinho, mas seria daqui até aqui é o total. Daqui até aqui é quanto? Deve ser aí, é abaixo de 50, deve ser sim uns 30%. Então, para aquela mesma quantidade de água que a 25 graus tem 50% de umidade relativa, para 35 graus a umidade relativa é 30 e poucos %. Ok? Que é o que está mostrando aqui. 35 perto ali de 30% da umidade relativa. Ok? Tá aí o mesmo grafiquinho. Já tinha até feito aí. Né? Ainda não é obrigado. Agora a gente vai medir, já que a gente agora está sabendo o que é umidade absoluta e umidade relativa, agora a gente vem aqui para o nosso tão querido Python. Né? Chamei, mesmas coisas, né? Já tenho aqui uma aula 8, compressores de ar, tá? Peguei um exemplinho, chamei o coolprop, instalei o coolprop aqui em cima já, tá? Pip install coolprop. Chamei as funções, chamei a função prop.si, chamei a função state, chamei o HA_prop.si, que é o quê? Humid Air prop.si. Então, é o prop.si para mistura de ar e água, de ar úmido, ok? É isso aí. Peguei um exemplinho do Senjo 5.22 e modifiquei ele, tá? Acho que eu modifiquei ele inteiro, mas eu vou ler. Um compressor de ar comprime 6 litros de ar a 120 kPa e 20 graus Celsius para 1000 kPa e 400 graus Celsius. Determine o fluxo de trabalho em kJ por grama requerido pelo compressor. A resposta está ali, mas o que eu fiz foi... eu coloquei uma umidade relativa de 60%. Tá? Por quê? Porque eu quero mexer no programa, quero brincar com ele. Tá? A gente tem que lembrar algumas coisas. Que a função prop.si e a HA_prop.si, ela funciona em Joule e Pascal. Tá? Ela não funciona em kilojoule e kilopascal, ela funciona em Joule e Pascal. Ok? Em alguns momentos aqui eu vou ter que usar aquela função state? Vou. Daí a função state, quando eu usei ela, eu escrevi aqui, state é em kilojoule e kilopascal.
tá? Quando eu precisei usar a função state, ok? Mas vamos lá, não vamos nos perder, né? Então aqui, os 20 graus Celsius, a pressão de 100, coloquei uma umidade relativa, inventei uma vazão mássica, tá? Estou ignorando quase todo o exercício lá e venho aqui, então, buscar as propriedades que eu preciso. Eu quero achar o ômega 1. O ômega é o quê? Em quilograma de água por quilograma de ar seco, tá? Que é a umidade absoluta, ok? Então, o que eu informo aqui? Ó? Eu quero o quê? Eu quero o grande ômega. Ah, professor, como é que você sabe se é um W ou um ômega? Então, eu botei aqui, ó, QProp HA prop SI, que é o nome da função. Tá? Daí, você acha que eu li isso aqui? Não, não li. Daí eu venho aqui, ó, procurar as coisas que eu quero, tá? Ó, umidade relativa. Eu sei que ele está chamando de R, ou de RH, ou de Helm aqui, tá? De umidade relativa. Aqui, ó, razão de umidade, que é o que, ó, quilograma de água por quilograma de ar seco, tá? Então ele dá para chamar ou escrever ômega, ou escrever que é o ratio aqui da umidade, ou simplesmente chamar de W. Eu escolhi simplesmente chamar de W. Ok? Então, a função HPropSI, a PropSI também, como é que funciona? A gente tem que dizer primeiro, eu quero W, eu quero H, eu quero V, eu quero S. E o que você me dá para isso? Eu te dou temperatura igual T1, pressão igual P1 e umidade relativa igual a RH1. Tá? Ó, o Rzão é umidade relativa. Tá? Para eu obter o quê? Para eu obter o W, que é o ômega. Tá? Depois, para obter entalpia, a mesma coisa, os mesmos estados. Tá? Para obter o volume específico e para obter a entropia. Ok? O que eu estou mais interessado aqui em ver? A entalpia e o volume específico. Essa aqui é a mesma entalpia que a gente encontraria lá na tabela da água? Não, porque isso aqui é uma mistura de água e ar. Tem pouquíssima água aqui. Então ele vai ser mais próximo da umidade do ar puro até. Né? Mais próximo até do que da água. Né? Porque a quantidade, né, de massa de ar é muito maior do que a quantidade de massa de vapor de água. Ok? Daí no ponto 2. No ponto 2 ele fala aqui que estava em... Deixa eu ver quanto é que estava. Eita, pera que tem que diminuir aqui. Estava em 400 graus, tá? Eu acho que a função não estava funcionando lá em 400 graus. Daqui que eu pensei, o estoque de ar comprimido em equilíbrio térmico, tá? Quase equilíbrio térmico aí. Então eu falei que é 30 graus e eu coloquei 3 bar. Aqui, ok? Que eu acho que até onde foi, eu não lembro, eu mudei. Enfim, eu inventei um exercício aqui, tá? Daí eu fiz a mesma coisa. Agora, e agora, né? Tem um pulo do gato. Este aqui é um pulo de gato, tá? Este é um pulo de gato. Vamos conversar sobre este pulo de gato. Quando a gente... vamos voltar aqui, ó. Porque este é um pulo de gato muito interessante. Aqui. Se eu tenho uma... Eu peguei esse... Digamos que isso aí seja um pistão de compressor. Esse frasco aí. Ele absorveu o ar atmosférico. E tinha lá uma mistura de ar e vapor de água. Se eu comprimir isso aí, sei lá, 4 vezes, diminuir o volume dele a 4 vezes, tá? Eu mexo na quantidade de água que tem ali dentro? Não, eu não mexo. A quantidade de água e a quantidade de ar que entrou, ela é fixa. Agora eu posso apertar, posso esquentar, posso fazer o que eu quiser. Enquanto não houver vazamento, enquanto não abrir a válvula para espirrar para fora, isso aí, a quantidade de água e ar ali dentro é a mesma. Então, num processo de compressão, a umidade absoluta, ela permanece constante. Tá? A não ser que
a gente chegue na saturação. Tá? Se a gente chegar na saturação, a gente vai ter apertado aquela mistura numa condição onde o ar não consegue mais, o ar já todo apertadinho, não consegue mais dar conta de segurar aquela mesma quantidade de vapor. O que vai acontecer? Ele vai condensar. Ok? Vai condensar. Vai criar uma micro gotinha lá dentro do compressor. Alguma coisinha muito pequenininha, tá? De gotinha, vai ter lá. A gente viu ali no vídeo anterior, né, do início da aula, que o cara de gotinha em gotinha, né, de coisinha em coisinha, ele fez um reservatório de água imunda ali para ele, né? De água que veio do processo de compressão. Mas a umidade absoluta, enquanto não chegar na saturação, a umidade absoluta é a mesma, tá? A umidade relativa vai mudar bastante. Quanto? Não sei. Vamos ver quanto que ela muda, tá? E ó, então, a umidade absoluta é a mesma. E eu quero agora calcular qual é a umidade relativa. Eu vou deixar até a mesma pressão. Eu vou passar de 20 para 20. Então, eu só quero ver qual é a influência da pressão nessa umidade relativa. Eu começo com umidade relativa de 60%. E agora eu vou rodar, ó, depois que eu saio de 1 atmosfera para 3 atmosferas, né, o que acontece com a nossa umidade relativa? Por que ele não quis rodar? Deixa eu ver o que ele reclama. É o RH aqui. Ah, tá. Ele está falando que já caiu fora do limite dele. Então, antes estava em 30, vou deixar em 30 aqui, que eu acho que 30 funcionava, e vou passar aqui para 30. Não, foi. Deixa eu deixar do jeito que estava. Do jeito que estava ia, né? Ou não? Ia. Foi. Então, eu vou diminuir um pouquinho a umidade aqui. Eu vou passar para 50% para poder deixar aqui 30 também. Porque a coisa que eu lembro que eu estava brincando ontem, eu cheguei tanto no limite ali da coisa, que ele não estava funcionando já. Quase. Ai, como é que é? Aqui vai. Não foi. Também não. Deixa eu botar 30. 30 foi. Então, ó, eu tinha 30% de umidade a 30 graus, e eu deixei a pressão 3 vezes maior. A umidade relativa começava agora em 30, né? E ela foi para uma umidade relativa de 89. Tá? Então, por que devia estar acontecendo isso? Aquele negócio ali, né? Vamos ver qual é o limite, colocar 35 e ver se roda. Não, 32. 32 rodou, mas ó, veio para 95. Colocar 32,8, vamos ver se roda. Eu vou descobrir o limite que ele vai rodar aqui. Por que ele está rodando? Professor, eu não posso então colocar essa quantidade lá dentro? Não, você pode. Só que o programa ele não vai rodar porque... 32 é o limite mesmo. Por que ele não vai rodar? Porque isso aqui vai passar de 100. Tá? A umidade relativa vai... a unidade está errada, aqui está escrito aqui. Isso aqui é em porcentagem. Tá? Porcentagem. Ai, o que eu fiz de errado? Ai, não pode. Porcento ele não gosta. O porcento eu não posso escrever. Porque ele usa o porcento para isso aqui, ó. Então, tá. Então, trabalho de compressão aqui está completamente errado, nem sei, nem estou mais considerando isso aqui. Tem que analisar o que foi que eu fiz ali. O que a gente tem aqui? Agora a gente tem... Por que ele está falando que não vai e ele não roda o programa? Porque essa função aqui, umidade relativa, ela vai me dar valores só entre 0 e 1. Tá? Se ele passar de 1, se ele chegar na saturação,
ele vai dizer que o valor está errado. Tá? E ele vai dizer, essa função não está te dando, não tá te dando um valor coerente, confiável. Então ele para e trava. Tá? O que a gente vai ter que fazer aqui? Já que se a gente quiser aumentar essa pressão e aumentar em vez de 3 atmosferas para talvez 6 atmosferas, o que a gente vai ter que saber é que a umidade relativa disso aqui já vai sair saturado. Então eu já vou ter que dizer aqui em algum lugar. Eu não vou calcular mais a umidade relativa, eu vou dizer qual é a umidade relativa. Só que daí, nesse caso, o que eu vou ter que tirar de informação? Eu vou ter que tirar essa informação aqui, porque isso aqui já não vai ser mais verdade. Né? Então, dizer que para uma pressão, por exemplo, de 6 atmosferas, ele vai continuar tendo aquela mesma quantidade de água? Não, não vai. Porque agora a gente sabe que ele já atingiu a saturação. Daí a gente sabe o que também? Que o ar que vai sair dali vai sair saturado. E o que vai ter acontecido? Ele vai ter perdido água no meio do caminho. Não sei se ele sai pelo compressor, se ele sai antes, sai depois, não sei. É isso até que eu queria conversar com vocês, né? Porque vocês trabalham com isso, né? O Alisson trabalha com esse negócio. Então, queria ver até contigo como é que esse negócio funciona. Mas o que a gente vai ter que impor? Sabendo que ele atinge a saturação ao chegar em 3 atmosferas, em 3 bar, se eu quiser chegar a 6 bar, eu sei que ele vai sair saturado. Então eu já vou dizer, ele sai saturado. Beleza? Sai saturado. Vamos até brincar disso. Então, ó, eu vou parar de calcular isso aqui e vou dizer, isso aqui é igual a 1. Tá? Eu vou ter que mudar aqui, só um pouquinho. Que eu decidi ficar segurando o meu fone aqui na mão, meu celular na mão, e eu estava usando ele, daí agora eu consigo alcançar tudo. Então, ó, eu vou mudar o estado, eu vou falar que a umidade relativa é 1, eu quero comprimir até 6 bar, vamos ver se dá certo, né? Agora é o ômega que eu estou informando? Não, agora é a umidade relativa, tá? É RH2. Tá, mesma coisa para isso aqui. RH2. O que eu quero calcular disso aqui? Agora eu quero o ômega disso aqui. Agora eu quero saber quanto de umidade absoluta ele vai ter. Qual é a quantidade de água que ele carrega agora? Né? Isso aqui eu vou colocar o ômega. Ômega 2. E aqui eu vou dizer que isso aqui é ômega 2. Precisa 5 casinhas? Pode ser. A unidade disso aqui vai ser quilograma por quilograma. Né? Quilograma de água por quilograma de umidade. Vamos rodar e ver o que dá. Rodou. Ó, eu vou até imprimir e comparar. Quero comparar. Junto aqui, ó. Eu quero comparar o ômega 1 com o ômega 2. Tá? Ó, o ômega 1 era 0,00861. Ele caiu bastante. Ele caiu para 0,00452. Tá? Então agora ele tem muito menos água dissolvido por quilo de ar, ok? A gente agora pode até vir aqui calcular quanto de água foi embora, quanto de água ele condensou, né? Eu falei aqui, ó, que eu estava bombeando 1 kg de ar, 1 kg de ar úmido, né, por segundo. Então aqui, ó, eu vou chamar de massa condensada, de mconde, que é a massa de condensado. Vou falar que isso é o quê? Que é o mAr. Né? O que está entrando? Está entrando ar. Entrou ar com ômega 1. E ele saiu com quanto? Ele saiu com ômega 2. Tá? Ó, o ômega 2 é menor do que o ômega 1. Né? Então eu vou fazer isso aqui ficar positivo. Tá? Vamos imprimir esse troço, né? Então aqui eu vou ter o mconde.
vai ser em quilograma por segundo. Já vou explicar por que aquela conta ali foi dar isso aí. Nem vou partir adiante, eu vou parar aqui e já mostrar. Ó, vamos ver que unidades a gente vai ter. Eu quero, ó, eu não sei o que eu vou ter aqui desse lado, mas o que eu tenho desse lado? Eu tenho quilograma de quilograma de água. Com uma mão é mais difícil. Quilograma de água por quilograma de combustível, de ar seco, tá? E eu estou multiplicando pelo que? Eu estou multiplicando... Não, perdão. Isso aqui é o ômega, né? É a unidade do ômega. A unidade do ar é quanto? É quilograma de ar seco. Não, quilograma de ar úmido. Ó, fui dar uma olhada aqui. E aqui eu vi que isso aqui a gente pode considerar que é uma massa de ar seco que a gente quer. Ok? Então, eu quero 1 kg de ar seco por segundo, tá? Então, o que a gente tem que fazer para conseguir isso? Para isso, melhor, né? A gente pode ver quanto que foi a massa que condensou, tá? Daí, ó, da minha massa de condensado, o que eu tenho? Eu tenho aqui minha massa de ar seco vezes a diferença entre as umidades. Né? Ele entrou com ômega 1 e ele saiu com ômega 2. Vamos ver como é que fica essas unidades. Aqui do outro lado da igualdade, desse lado aqui eu tenho quilograma de ar seco, que multiplica o quê? Que multiplica esse troço aqui, ó. Que multiplica quilograma de água por quilograma de ar seco. Tá? Daí o que vai acontecer aqui? Eu vou cortar, ó, quilograma de ar seco que multiplica, corta com quilograma de ar seco que está embaixo, tá? Só que isso aqui é quilograma de ar seco por segundo, tá? Então, no fim das contas, ó, vai ficar quilograma de ar seco corta com quilograma de ar seco e eu vou ter, então, quilograma de água por segundo, tá? O segundo está embaixo, o quilograma de água está em cima, eles vão se multiplicar ali e vai ficar, então, que a massa de condensado é quilograma de água por segundo. Ok? Então, deixar isso anotado. Quilograma de água por segundo. Então, vai ser a minha vazão de condensado. Ok? Beleza. Daí, agora, se a gente rodar isso aqui... Deixa eu ver onde eu tô... Tem outro raciocínio que pode ser feito, tá? Isso aqui tem que estar aqui embaixo. Vamos ver, então, quanto que... Ei, Deus. Deixa eu ver se eu desfazer, ele vai... Ctrl C, Ctrl X. Deu. Vamos ver se roda. E ele vai nos informar, então, a massa de condensado está muito pequena. Eu vou fazer em quilos... Eu vou fazer, então, em vez de ser quilo por segundo, eu vou deixar quilo por hora, então. Tá. Massa de condensado, então, por hora, vai ser igual a massa de condensado vezes 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Então, a massa de condensado em quilograma por hora é aquilo ali. Vamos ver se melhora. Agora dá pra ver, ó. Então são 14 quilos por hora. Bastantinho até, né? Não sei, na verdade, quanto que dá um quilo de ar seco por segundo também. Acho que é até bastante, né? Acho que é bastante. Tem que ter uma vazão volumétrica bem alta. Tá? Então é eu que não tenho noção mesmo. Mas, né, pra aquilo tudo ali, né, de que vão ser, então, 3.600 quilos de ar por hora... Para cada 3.600 kg de ar por hora, ele vai sair, então, 14 kg de água. Ok? Beleza, mas agora a gente pode vir descobrir quanto que é a massa de ar total. Tá? Qual é a massa total que a gente tem que ter ali? Então, isso aqui é seco, massa de ar seco. Tá? Seco. Massa de ar seco. Então, a gente tem ali a nossa massa de ar seco. Eu quero saber quanto de massa total eu vou ter que comprimir, né?
Então, a minha massa de ar total é o quê? Ela é a massa de ar seco mais a massa de umidade, tá? Daí a gente vem e dá uma raciocinada aqui. A massa de umidade é quanto? É o ômega daquele troço vezes a massa de ar seco, né? Daí a gente vai ter então aqui, ó, se aqui tem quilograma de ar seco por segundo e aqui é quilograma de água por quilograma de ar seco, ele vai ficar então quilograma, vai ficar igualzinho isso aqui, vai ficar quilograma de água por segundo, tá? Daí agora eu posso vir aqui substituir, ó, M umidade que está aqui em azulzinho aqui também, ó, ele é igual ao quê? Ele é ômega vezes M ar seco, tá? Então agora minha massa de ar é o quê? A massa de ar seco mais o ômega que multiplica a massa de ar seco. Eu posso deixar mais bonitinho e falar então que a minha massa de ar total é então o que? A minha massa de ar seco que multiplica 1 mais ômega, que é o que o exercício falava aqui, né? 1 mais ômega é o total, né? A massa de ar úmido, né? E já que o Python tem que receber tudo de mão beijada, né? Então, a massa Não, mas não é a massa de ar seco que eu quero. Eu quero a massa de ar. Então, ele tem que receber tudo de mão beijada, né? Tem que ser explícito. Uma coisa igual. Então, a minha massa de ar total tem que ser isso aqui, então, né? Essa quantidade ali é massa de ar seco que multiplica 1 mais ômega. Ok? Daí, se eu quiser calcular esse troço, vamos ver se roda. Se eu não errei as unidades, errei. Ômega não está definido. Que ômega é esse, né? Vai ser o ar de entrada, né? Vai ser o ômega 1. Vai ser o ômega 1. É o ar que entra, né? Então, o ar que entra vai estar bonitinho assim. Deixa eu ver se muda muita coisa, né? A gente vê aqui, ó, se está entrando mAr em quilograma por segundo, tá? mAr. Aí, ó. Entrou, nossa, quase nada mudou, né? Vamos aumentar as casas decimais aqui. Aumentou aí essa titica. Tá, é muito pequeno. É muito. A quantidade é bem pequena. Mas não dá para ignorar, né? Porque, ó, no fim das contas, em hora, ó, é essa aqui a quantidade que a gente tá... Não é bem isso aqui, vai ser mais ainda. Tá? Se a gente calcular a quantidade em hora aqui, ó... Vamos lá, né? Já que eu me meto a falar dessas coisas... 3.600. Então, agora vai ser massa por hora. Aqui, ó, 3.630, né? Se para cada quilo por segundo... Se eu quero 1 quilo por segundo de ar seco, então eu quero 3.600 quilos... 3.600 quilos de ar seco por segundo. Daí eu vou ter que comprimir quanto no total? Vou ter que lidar com 3.630. Porque 30 quilos é o que entrou de umidade. Ele vai sair seco? Não, ele não vai sair seco. Ele vai sair com ômega 2. Né? Ele vai sair com ômega 2. Quanto que ele vai ter deixado para trás? Ele vai ter deixado 14 quilos por hora de água para trás. Né? Então, se eu quero basicamente saber então quanto é que eu vou sair depois no final, eu posso pegar então isso aqui, esse 3.630 menos esse 14 aqui, deve dar a minha quantidade de ar seco, né, que sai. É que eu não posso falar que sai seco, né? A cara que pensou em compressor aí tá falando, mas professor, você não tá com ar seco, querido, você tá com ar que eu nem sei quanto que é uma umidade relativa. Vamos ver, né? Quanto que deu essa umidade relativa de saída? Que eu não calculei, ou eu calculei. Eu tô dizendo, ele não sai seco, ele sai saturado. Oxi. Por hora é só, essa aula já ficou comprida, já falei demais. Tá? A próxima aula a gente vai ver, minha intenção é chegar no secador de ar.
tá? Agora aqui a gente já conseguiu ver que se a gente tivesse comprimindo aquela quantidade ali, que eu acho que é muita coisa, 1 kg por segundo deve ser muita coisa, não sei. Eu imagino, né? Deve ser um deslocamento volumétrico gigantesco. Mas tanto faz. O que eu ia falar? Ah, tá. Então agora aqui a gente teria assim como calcular mais ou menos já, né? Qual é a quantidade de água que a gente estaria contribuindo dentro daquele tambor do vídeo do início lá, daquele senhor lá que usa aquele tambor como separador de líquido e gás, tá? Isso a gente já conseguiria fazer. A gente sabe que ele entra com uma certa umidade relativa, ele sai saturado, tá? Ele sai saturado, mas mesmo sendo saturado, ainda é menos água, o máximo dele é menos do que o outro conseguia carregar. Então ele sai no máximo que ele pode carregar, mas com uma quantidade menor de água por quilo de ar, né? Então ele deixa a água para trás. A gente consegue calcular então quanto de água ele deixa para trás, ok? Isso aí. E daí a próxima objetivo é ver assim, quanto de água como que a gente faria para secar o ar, né? Utilizando daí um ciclinho de refrigeração, né? Eu vou ver se não é absurdo de difícil, tá? Não acho que deve ser, não. Eu acho que vai rolar, tá? Mas daí a gente vê na próxima aula. Muito obrigado, até lá.